Você sabe o que acontece quando alguém vende sua alma ao diabo? Barganhar com Lúcifer é algo histórico, que remonta principalmente à Idade Média. O exemplo mais clássico e conhecido é o do Doutor Fausto, um conto alemão que mistura lenda, misticismo e também a realidade, segundo alguns estudiosos alegam. Mas o primeiro registro que se tem sobre pactos vem do século VI, envolvendo Teófilo de Adana, ou São Teófilo, o penitente. Ele era arquidiácono de Adana e teria sido convidado a se candidatar a bispo, porém sua humildade o fez preferir continuar no cargo que já estava. As coisas mudaram quando um novo bispo chegou àquela diocese e queria destituir Teófilo de sua posição. O arquidiácono procurou um necromante para ajudá-lo. Teófilo foi ordenado a renunciar a Cristo e à Virgem Maria e assinar um contrato com seu próprio sangue. Ele o fez e logo se arrependeu. Orou para a Virgem Maria, pedindo para que ela intercedesse por ele com Deus e fez um jejum de 40 dias. No outro dia, ele amanheceu com o contrato sobre seu corpo, mas pediu a um bispo que destruísse o contrato. Teófilo, então, viveu o resto de seus dias enclausurado e em penitência dentro da igreja. Ao longo dos séculos seguintes, muitos casos de pacto foram estabelecidos e alguns registrados para a história. Um deles, pouco conhecido, mas contundente, foi de um alegado feiticeiro português de nome Francisco Barbosa, também conhecido como Tio de Massarelos. Por volta de 1729, ele foi acusado de feitiçaria pelo Tribunal da Inquisição, mas conseguiu se reconciliar com a Mesa de Coimbra, cujos integrantes eram os censores da época e davam o aval sobre as atitudes tomadas pelas pessoas. Porém, em 1730, Francisco voltou a praticar feitiçaria e a falar sobre adoração ao diabo. Ele era um curandeiro espiritual que adorava a Deus e ao diabo ao mesmo tempo, embora muitos pensassem que ele não passasse de um charlatão. Ele foi denunciado por várias mulheres que o haviam procurado e, em 1735, acabou sendo executado na fogueira. Agora, vamos nos situar no nosso tempo. A única diferença entre os pactos feitos na Idade Média para os de hoje é que a pessoa que faz não será colocada em uma fogueira, nem será presa, caso não prejudique terceiros. Contudo, é válido ressaltar que a vida dela poderá mudar bastante, e para pior. De acordo com as histórias e os contos passados, o preço a se pagar é muito alto. O valor mínimo, digamos assim, é a alma do contratante. Isso quer dizer que, a partir do momento em que o pacto é selado, além de ter que rejeitar a Deus e Cristo, a alma dessa pessoa irá direto para o inferno, onde será escrava eterna de Satanás. Além disso, de acordo com o nível ou o valor das solicitações do contratante, o diabo pedirá ainda mais, como, por exemplo, prejudicar ou tirar a vida de alguém, entregar a alma de um filho ou dos pais, além de ter e manter atitudes que vão contra os preceitos divinos. Emanuel Swedenborg, um espiritualista, filósofo e cientista sueco do século XVI, uma vez escreveu: quando os demônios insinuam-se aos iniciados, começam a ceder às mais distintas vontades do seu pretensioso manipulador. Com a intenção de atraí-lo, finge obediência e submissão. O homem acredita estar no controle da situação, até perceber que ele é o elo mais fraco dessa corrente, que há de se arrebentar e o levará pelo pescoço ao fundo de um poço sem volta. Se isso não é o suficiente para impedir a quem deseja contratar o diabo, só mesmo uma experiência ruim para convencer a pessoa de que esta não é uma boa ideia. E pior ainda, os resultados são claramente negativos para quem crê e é temente a Deus. Você poderia perguntar: e os ateus? O que aconteceria com eles? A resposta é: nada.
Isso porque um ateu não acredita na existência de Deus e tampouco na do diabo. Portanto, não seria a decisão que um ateu tomaria para melhorar de vida. Normalmente, uma pessoa se arrisca a fazer um pacto com o diabo quando suas esperanças já estão às mínguas e ela quer desesperadamente se tornar rica ou famosa ou ainda ter a pessoa amada ao seu lado. Há ainda pior, que são aqueles mal intencionados que buscam no pacto uma forma de prejudicar quem não gosta. Para o pactante, é como se ele estivesse jogando na loteria, mas na ilusão de melhores chances de se dar bem. Nem todos que acreditam na existência de Deus acreditam na do diabo. Contudo, os que acreditam fielmente em ambas as divindades e que procuram no pacto um meio de melhorar de vida, alegando ainda que Deus os abandonou, são os que realmente sofrem as consequências. E não será necessário morrer para que isso aconteça. As consequências se dão aqui mesmo, na Terra, em vida. Freud considerava as atitudes daqueles que recorriam ao pacto como uma espécie de neurose demoníaca, a qual descreveu em sua obra Uma Neurose Demoníaca do século XVII. Freud baseou-se na história de Christoph Heisman, que, bastante abalado por perder o pai, fez um pacto com o diabo, pedindo que ele fosse o substituto do seu progenitor. Durante os primeiros 9 meses, Heisman acreditou que seu pai iria retornar, o que não aconteceu e só piorou sua psique até se tornar completamente neurótico. Muitos afirmam que nem todo mundo tem a mesma forma de pensar e de reagir diante de certas situações. Também é considerado que quando a pessoa procura tal meio como forma de melhorar de vida, é porque já está com a psique abalada. Obcecada com a ideia, suas emoções podem se estremecer à medida que o tempo passa e ela não vê resultados, sob o grande risco de a pessoa também perder a sobriedade, jogando a si mesma em um buraco profundo e obscuro, de onde poderá ser muito difícil sair. E os casos de possessão demoníaca? O cinema nos fez acreditar que o demônio é capaz de tomar nossa personalidade e dominar nosso corpo e nossos pensamentos. Só que, por que ele faria isso? Qual a real intenção do diabo ao tomar o corpo de alguém? O próprio Vaticano condena a prática de exorcismo, mesmo que haja padres que o pratiquem sem o consentimento do concílio. A possessão em si é um termo bastante discutido entre os estudiosos, sendo que boa parte deles a relaciona mais provavelmente a distúrbios psicológicos do que realmente a tomada de um corpo e de sua alma por uma entidade espiritual.